Sim, estamos ao vivo 6 de setembro de 2022, às 10 horas e 39, para começar a nossa live número 3, nosso podcast número 3, como o divórcio pode afetar financeiramente os ex-cônjuges ou companheiros. Esse vídeo, essa live, esse conteúdo, esse podcast faz parte da nossa série, de uma série que eu e a Adriana Arruda, planejadores financeiros, estamos fazendo sobre finanças para divorciados, pessoas que estejam se divorciando, estejam pensando em se divorciar, já sejam divorciados, enfim, pessoas que estejam nesse universo, nesse momento, porque eu e a Adriana, eu e a Adri, já somos divorciados também. Não eu com ela, né? Cada um com seu ex-companheiro, ex-companheira, mas nós nos divorciamos e somos planejadores financeiros. Ou seja, a gente pega a nossa experiência prática, a nossa experiência na nossa vida e com os nossos clientes e alunos e a gente coloca aqui no nosso conteúdo, beleza? Então bora lá, vou chamar a Adri para entrar aqui na live. Ela já mandou aqui o convite. Bora iniciar então o nosso podcast número 3 dessa série de finanças para divorciados. E a gente tem recebido também algumas perguntas de quantos conteúdos a gente tem, quantas lives serão. A gente tinha programado um número inicial, mas como a gente tem recebido dúvidas, tem recebido questionamentos, tem recebido demandas, pode ser que esse número aumente também nessa nossa primeira temporada desses conteúdos. Bora lá, já aqui para vocês também. Vamos lá, vamos lá. Cadê a Adri? Ah, agora sim. Bom dia, Lucas, tudo bom? Bom dia, Bom, pessoal. bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo também. Você viu que eu já fiz a intro, já falei que a gente não se divorciou um do outro, né? Como tem feito sucesso essa frase, vamos manter. Isso mesmo. Boa, E é boa. interessante também, né, que as perguntas que estão chegando, então isso também ajuda a gente a produzir mais conteúdos, mais episódios. Então, Exato. o episódio de hoje, que A é gente sabe que a gente sabe que assim, esse conteúdo, embora a gente esteja falando da parte financeira, ela envolve muitas coisas, então a gente está tentando abranger ao máximo. O Flávio já veio semana passada falar com a gente de regime de bens de casamento e falou de uma série de também pensamentos, né, do tipo, olha, regime de separação total de bens, separa o casal e o regime de comunhão une o casal. Pô, não necessariamente. Então, a gente está tentando abordar o máximo possível de conteúdos pela nossa experiência prática e também com os nossos clientes, que aí a gente acaba pegando o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, né, e vai aplicar com eles também. Então, hoje o tema, como você perguntou, é como o divórcio pode afetar financeiramente os ex-cônjuges ou companheiros, marido e marido, mulher e mulher, enfim, como pode afetar os ex-companheiros, ex-cônjuges numa separação, né, num divórcio. Uhum. Bom, começando aqui, Dri, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala de se divorciar, né, antes o casal, né, tinha ali uma residência, né, moravam juntos, provavelmente, e duas rendas, teoricamente, compunham a renda da casa. Então, duas rendas para uma casa só, né, para uma conta só de mercado, uma conta só de luz, de internet, etc. E quando a gente tem o divórcio, a separação, essas contas, elas meio que são dobradas, né? Porque cada um vai ter a sua própria casa com a sua própria renda. Na tua experiência, como é que isso acaba se desenrolando? Como é que as pessoas acabam, enfim, tem uma forma do casal acabar fazendo um acordo de, enfim, vamos começar por esse tema, né? O que você pode falar assim, na tua experiência, o que você já viu de outros clientes também? Tá. Então, falando da experiência, e assim, historicamente e também estatisticamente, as mulheres normalmente ganham assim um pouco menos do que os seus maridos, né? Então, isso eu Uhum. atendo bastante aqui. E essa é a primeira grande dificuldade, né? Porque às vezes sim, são duas rendas, mas são duas rendas em proporções muito diferentes.
né? Tá. Então, Proporcionais, assim, né? essas rendas não são proporcionais. Então, para que Tá. cada um vá para uma casa e tenha dois custos, duas despesas, então isso acaba afetando muito aquele ou aquela que tem e que gera o menor, proporcionalmente a menor renda, né? Tá. Falando das mulheres, o que, que acontece também? Principalmente aquelas que têm filhos em determinado momento, o casal decide, escolhe que a mulher vai ficar em casa, né, tendo um trabalho que é gigante, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E quando o divórcio acontece, anos depois, então essa pessoa que ficou, e assim, não estou dizendo só mulheres, tá? Então hoje a gente tem Uhum. as duas figuras, né? Tanto o homem quanto a mulher, que ficam em casa e cuidam dos seus filhos e que acabam, então, na hora do divórcio, tendo essa dificuldade de manter uma casa, né? Então a Tá. gente tem essa dificuldade. E aí que você falou assim, puxa, aí vão ser duas casas. Muitas vezes não são duas casas, né? Muitas vezes a gente até inclusive falou na primeira live, vai para casa dos pais, vai para casa dos avós Sim. e levam junto os seus filhos. Então, aí começa a somar duas rendas de uma outra maneira também, né? Ou dos pais, dos avós, com aquele que está chegando, com os filhos. Então, antes de tomar qualquer decisão, é o que a gente está falando aqui bastante nessa live, tentar fazer um mínimo de um planejamento, um mínimo de uma organização, para não ter esse tipo de aperto em uma situação bastante difícil também. Sim. E é um trabalho, né, que quando tem essa decisão do casal, e isso eu já vi também aqui no trabalho com alguns clientes, você também com certeza já viu, é o trabalho de cuidar dos filhos ou de cuidar da casa, né, é um trabalho que não é valorizado, né, é um trabalho que dá muito trabalho, é o que você falou, e se a pessoa lá abre mão de renda, foi por um acordo do casal. O Uhum. que, de repente, assim, tem que ser lembrado quando tem o divórcio é exatamente essa conversa. Né? Porque essa conversa foi tida no momento em que os dois estavam bem. Né? E E aí, quando se separa, aí isso se tornar um problema, não deveria. Né? Então, assim, olha, quando estávamos bem, estávamos de acordo, conversamos, a gente decidiu que eu, independente de quem seja esse eu, resolvi ficar em casa, decidimos ficar em casa para cuidar, para educar, para ajudar, fazer algo maior na casa, enfim, maior do que essa outra pessoa. Então, quando tem o divórcio, caramba, então vamos retomar essa conversa. Né? Porque agora que estamos nos divorciando, não necessariamente o casal está mal, né? Não está brigando, resolveu se divorciar por N motivos. Então essa conversa tem que voltar e talvez dessa forma olha, leve, né? A gente estava bem, decidimos isso. Agora que a gente vai se divorciar, é interessante cumprir. É interessante manter esse combinado, né? E não tem só essa situação de filhos, né? Tem uma outra que também está vindo aí recorrente, que é assim, quando os casais resolvem se juntar, né? Até o Flávio comentou na última live. Conforme a profissão que você já escolheu, você já sabe qual que vai ser esse ciclo de renda, né? Uhum. E muitas vezes tem também esse acordo entre os casais, puxa, olha, eu sei que a minha renda vai ser sempre essa, então vamos investir na sua carreira, né? Sim, Certo ou errado, foi um acordo que em algum momento isso aconteceu. E esse sim, investimento pode ser em formação, em estudos, ou num negócio, ou inclusive alguém aceita uma proposta de trabalhar numa outra cidade, de trabalhar num outro país. E sim, aquele que vai acompanhar, que escolhe, de novo, sempre é tudo um acordo, é uma escolha que ambos sim, fazem em determinado momento. Então, aquele que abre mão, temporariamente ou não, da sua carreira, né? E esse sim, temporariamente pode ser, às vezes, 1 ano, 3 anos, mas às vezes passa e pode virar 10 anos. Então, aquela uhum, pessoa, de repente, estudou, mas não se recolocou no mercado, na cidade onde ela foi, no país onde ela foi, e acaba ficando uma vala aí muito grande, né? Um espaçamento muito grande para que essa pessoa volte no mercado de trabalho, para que ela consiga sim, uma remuneração
que seja suficiente para que ela consiga sustentar uma casa. Então, é o mesmo Exato. paralelo, né, de você acompanhar alguém numa carreira ou de você escolher cuidar dos filhos, né? Então, esse buraco ali que fica no meio, né, entre o tempo que você para e o tempo que você necessita voltar, é muito grande. Então, a recomendação que Sim. eu gosto de dar independente da escolha que vocês façam, né, entendam que a vida continua, né? Então, Sim. estudar, né, tentar trabalhar de alguma forma, nem que seja poucas horas por dia. Hoje, com o advento da pandemia, tem muitas opções que dá para serem feitas de casa, né? Cada um fazendo a sua Total. agenda. Então, lembrar de que a vida continua, né? Sim, perfeito. E Dri, tem um ponto assim, quando você falou da mudança, né, de ir para um outro local, você fica um ano, dois, três sem atuar. Esse um ano, dois, três, hoje em dia, pode gerar já um gap uma diferença muito grande para você se recolocar e talvez até com o mesmo salário, a mesma renda. Então, Uhum. porque hoje as coisas acontecem, talvez, não sei se em todas as áreas, mas na nossa é um exemplo. Um mês, dois, um ano sem você atuar, sem você estar estudando, pelo menos, se atualizando, se reciclando, você acaba ficando para trás de muitos outros profissionais que estão na ativa. Então, esse estudo, esse reciclar faz parte, e eu até queria contar, lembrei agora de um casal, que não necessariamente eu atendo, é um casal que eu conheço, enfim, eu conheço um deles, e o marido foi trabalhar fora do país, e aí eles casaram para irem juntos para lá, né, para viajar para fora, e eles estão lá fora, se não me engano, já faz 6 anos, tá? Eles estão nos Estados Unidos faz 6 anos, e agora a esposa, que é a minha conhecida, ela conseguiu uma atividade em que ela está gerando mais renda, que ela está tendo prazer em atuar. Porque ela, por um tempo, ela estava buscando essa atividade, fez trabalhos diferentes, em áreas diferentes, e agora encontrou algo que ela está curtindo fazer e que está gerando um retorno financeiro também. Né? Então, por 6 anos foi esse gap, e dentro, lógico, tem um processo todo, né, de você mudar de área, de você iniciar uma área nova, de você testar coisas diferentes. Então, como eu acompanhei de perto, essa dica, essa orientação que você deu, Dri, ela é muito importante. Não deixar de atuar, não deixar de estudar, não deixar de buscar. Porque imagina você pessoa que está casada hoje, seu marido, sua esposa vai para um outro lugar, o que você vai fazer? Né? Se hoje você consegue fazer online, ótimo. Se não consegue, como adaptar ou como buscar uma área que você possa atuar. E Então, o que você falou faz total, faz sim, é muito importante para quem tá olhando, tá casado, não tá casado, enfim, tá pensando, né, enfim, num divórcio também pode ser, como lidar com essa situação. E sabe tem um outro caso assim que também costuma acontecer, que aquele que abre mão da sua carreira para poder acompanhar aquele que vai trabalhar em algum determinado lugar, na hora do divórcio, não se sente merecedor da divisão. Uhum, Puxa, eu não pude trabalhar, eu não trabalhei nesse período, então vou ter direito, né? Assim, e mesmo quando recebe, porque está sim, pela lei, né? Recebeu, fez a divisão, não consegue nem usar, nem usufruir desse patrimônio. sim. Né? Então, tem uma conta que eu gosto de fazer bastante, que é aquele custo, né, de oportunidade. Então, reajustando o salário que essa pessoa tinha, no tempo, qual que é esse valor, né? Uhum, Para que assim ela consiga enxergar que ela também fez parte, né? exato. Dessa mudança, dessa estrutura, Dessa né? construção, né? Dessa Isso. construção. Porque provavelmente, de novo, como esse casal, ele, quando teve a mudança, eles escolheram juntos, eles conversaram, os dois foram para lá de livre e espontânea vontade, né? Eu imagino e espero, né? Então eles foram juntos por vontade própria. Realmente, a hora que você vai fazer, a hora que você vai ter a separação, o divórcio, enfim, essa conta
tem que ser levado em conta essa parte de custo e oportunidade que você falou. Nunca tinha pensado sobre isso, Dri. Bem interessante mesmo. Né? Essa construção, talvez o companheiro, a companheira não teria a mesma, a mesma construção sem essa outra pessoa. Né? Ela E, deu um suporte muito grande. Né? É um processo assim, de abrir mão, né, de si de uma forma muito forte. uhum, Então, realmente, essa conta de custo financeiro, né, que aí tem a parte de custo emocional que a gente não tem como colocar na conta, eu acho, mas o é. custo financeiro a gente consegue. O emocional também, assim, não dá para calcular, mas tem um custo para quem vai, mesmo mudando de cidade, né? Tá deixando amigos, deixa parentes. Sim, E sabe que tem uma outra situação também que é comum quando há essas mudanças, dependendo do país, não é porque a pessoa não trabalha porque ela não quer, porque muitas vezes a língua é tão diferente, por exemplo, vai para Singapura, a pessoa não consegue nem pedir um copo d'água, né? Então, tem todo o sim, tempo ali de uma curva de aprendizado, primeiro para a língua, primeiro para aprender a se virar no dia a dia, e depois seguir com algum estudo, com alguma parte técnica que possa fazer verdade, quando estiver fora, né? Então, assim, são verdade, muitos meandros, muitas coisas que acontecem que vale a pena a gente ficar de olho, né? Assim. perfeito. É isso aí, isso aí. Idri, me fala uma coisa. Quando a gente está falando então dessa separação e tal, desse divórcio, antes a gente tinha, né, num casamento, numa união, duas rendas. Agora a gente tem uma renda só para cada casa, né? Será que a gente vai precisar ter algum tipo de redução de gasto, de redução de conta e tal, ou depende da renda, né, que cada um tinha, enfim. Como é que será que o casal vai lidar a partir de agora? Né, vai reduzir, não vai reduzir, mantém padrão, quais são as consequências? Manter o padrão acho que é bem difícil, né? Não sei. Eu não conheci nenhum casal que se divorciou que tenha conseguido manter o padrão, assim, logo de início. E tem também uma diferença, se nessa separação vão ter filhos ou não vão ter filhos. Isso também faz toda a diferença, né? Então, Tá. até vai ter um capítulo mais para frente sobre isso. Mas o que eu digo vai ter que olhar o orçamento. E para essa Uhum. nova realidade, esse orçamento fazer caber dentro da nova realidade. Eu acho que não é uma conta assim, não, eu tenho meu salário, vamos manter o padrão, o estilo de vida que a gente tinha. Não. Olha o Uhum. orçamento, olha a nova realidade e vê como é que vai fazer isso funcionar. Sim, sim. Isso, assim, aí falando um pouco da minha experiência, né, é algo que até brinco, né? Se você pegar a minha geladeira hoje, você abrir, você vai ver que tem pouquíssimas coisas, armário também. Então, assim, talvez o que eu gastasse de mercado antes casado era um tanto, e hoje não é metade, hoje é menos da metade. Não porque eu não coma, não porque eu não, mas é porque talvez assim, eu tenho um primeiro mercado que eu fiz divorciado, vou contar a experiência que eu achei ela sensacional. Eu fui andar no carrinho, eu tava meio, com o carrinho no mercado, eu tava meio perdido. Porque eu tô acostumado a tava acostumado a comprar coisas que os dois comiam, que os dois gostavam. Então você tem uma experiência de olhar assim e falar, tá, o que que eu gosto realmente de comer? O que que eu vou realmente, o que que eu realmente vou preparar aqui? Então você começa a olhar e fala assim, tá, isso eu não sei fazer porque era outra pessoa que fazia. Mas o que eu posso fazer diferente, que eu consigo e que eu goste e que vai ficar legal? Nisso já comi muita comida sem sal, porque eu não sabia salgar direito. Comi coisa que de repente eu falei assim, cara, eu nem gosto tanto. Aí eu parei de comprar. E começa a olhar coisas e fala assim, tá, o meu mercado, ele é muito, eu, Lucas, especificamente, muito mais simples do que era antes, porque eu acabo às vezes pedindo até mais comida, uma salada, uma comida um pouco mais elaborada que eu não conseguiria fazer, porque eu, Lucas, não sei cozinhar. Então, essa experiência é própria. Tem, né, pessoas e pessoas que sabem e tal, eu não sei. Então, o meu mercado é basicamente produto de limpeza e uma coisa ou outra para café da manhã e um lanche, uma coisa rápida para comer entre refeições. Então, esse costuma ser o meu mercado. Isso eu só fui perceber a primeira vez que eu fui ao mercado sozinho.
Porque tem coisas que Uhum, você fala assim, tá, eu comprei, e eu falo assim, mas não era eu que comia. uhum. Então talvez eu não vou mais comprar. E aí você começa a trocar marcas ou não comprar e tal, e o mercado acaba, no meu caso, ficou mais barato, bem mais barato, por conta disso, de você olhar o que você realmente curte, o que você realmente gosta. Isso a gente está olhando uma categoria, né? Então, quando a gente olha o orçamento, Sim, tem infinitas categorias. Então, a sim, alimentação é uma delas. Então, vão ter menos bocas, então vão ter menos exato. quantidade de alimentação. E aí, quando você está É, falando, eu estava pensando o seguinte: é um ótimo momento, e de fato, né? A gente trabalha muito com valores pessoais, né? Então, isso sim, a gente fala bastante aqui. E nesses momentos, né, onde tem essas rupturas, essas quebras, divórcio, é um ótimo momento para você rever esses seus valores, rever se qual que é o seu verdadeiro estilo de vida, que a gente brincou na primeira sim, live. Quando a gente separa, a gente às vezes não sabe nem quem a gente é, então tem toda uma outra, é, uma reconstrução. Então, falamos da alimentação, mas, por exemplo, tem famílias que vão num clube e de repente nem todos gostavam de ir para o clube, né? Então vai fazer sim, sentido ou não? Os próprios streamings, todos, né, vão ser usados ou não? É, meio de locomoção, precisa do carro, mas eu exato, de moto, de repente, não preciso ter um carro, eu adoro andar de sim, bicicleta, vou abandonar tudo isso e vou continuar com a minha bicicleta. Então, não é rever uma única categoria, mas sim exato. tudo que existe no orçamento. E fazer essa pergunta, puxa, mas sou eu ou era para alguém, né? Então, é um ótimo momento para se visitar. Para se visitar. O Flávio falou aqui que depois do divórcio é recomendado fazer curso de gastronomia e eu concordo. Tá no meu radar aqui para eu fazer em breve. E Eu tem ia outro fazer ponto uma dele. brincadeira com o Flávio. Flávio, É, vão fazer curso de gastronomia. Outros, sabe o que vão fazer? Colocar um vasinho de planta em cima do fogão. eu acho que o meu eu tô mais pro vasinho de planta, mas quem sabe em breve eu faço um curso de gastronomia também, que ele é bem importante. Até outros pontos que a gente estava falando, por exemplo, eu não tenho TV em casa. Eu assinei a internet e é o que eu preciso, né? É isso. Internet, o que eu assisto no notebook, no celular, e para mim tá ótimo. Porque é o que você falou, streaming, uma coisa, uma assinatura ou outra e tal faz sentido, mas nem tudo, muitas coisas passam a não fazer sentido. Outra coisa, gastos com lazer, que a gente vai falar também numa outra live, né? Como é que o que você gastava antes, né, com lazer em dois, você vai começar a mudar e talvez assim o custo para você voltar a conhecer pessoas, a se relacionar, então os custos para voltar para a pista, né, brincando. Então assim, a gente, também você vai ter uns outros custos que você não tinha antes necessariamente. Você talvez não saísse tanto ou talvez não gastasse tanto com, sei lá, com cabelo, com barba, com sobrancelha, com seja lá o que for, que eu vejo, tá? Clientes meus clientes minhas também, enfim, que acabaram tendo esses gastos maiores pós um divórcio, após a separação, para Uhum. se sentir melhor, para se enxergar melhor, para voltar para a pista, porque talvez não via essa necessidade e passou a ver depois da separação. Tá. E Lucas, você tem percebido assim que há uma estranheza dos clientes para olhar o orçamento de uma forma mais enxuta? Então, o mesmo susto, assim, entre aspas, que você vai no supermercado e você compra bem menos, dá aquela impressão, puxa, mas será que eu estou fazendo a coisa, será que está certo? O que está dando errado? Porque parece que não bate, né? Antes o carrinho era grande, né? Com um monte de coisa, porque era muita Sim, gente em casa, e de repente diminui, você fala, gente, mas onde que eu me perdi aqui? Tem essa estranheza também, né? tem. Primeiro de se visitar, descobrir quem que você é de novo, né? E fazer esses ajustes também. Tem assim, porque quando você se divorcia, né, é um universo muito diferente, ainda mais quando você tem uma relação de muitos anos.
uma relação de alguns anos, né? Então você tem uma diferença grande a hora que você iniciou o relacionamento, desde o namoro, noivado, casamento, se passou por todas essas etapas ou não, só começou a namorar, morar junto e estamos juntos, já estamos casados. Então, assim, quando tem essa separação depois de um número razoável de anos, tem a hora que você começa a olhar para mercado, para as contas, para você, tem uma estranheza muito grande. Tem uma estranheza muito grande porque são anos em que você. Qual foi a última vez que eu fui ao mercado sozinho ou sozinha? Qual foi a última vez que eu saí para ir, sei lá, para o cinema sozinho? Qual foi a última vez que você começa a ver que, sei lá, os preços aumentaram, as pessoas estão já se tratando diferente, ou quando você vai começar a voltar a se relacionar, já é uma forma diferente de interação também, né? Assim, por seja socialmente num lugar específico, numa balada, num bar, num restaurante, seja você num aplicativo de relacionamento, num Tinder, num Bumble, num outro aplicativo X, que você vai conversar com a pessoa. Então também tem uma série de estranhezas, e no orçamento, com certeza. Porque você vai olhar, a última vez que você fez algo sozinho já faz um tempo. Então agora como é que estão os custos, como é que estão os preços, como é que estão as marcas também. Tem uma estranheza muito grande. É. E falando de custos, né, pegando aí um gancho com patrimônio também, então falando do prazo, né? Então, se é um prazo muito longo, houve uma construção maior ou menor de patrimônio, a gente já falou sobre isso também, sobre os regimes de união, regimes de casamento na live passada. Então, não falar agora da separação do patrimônio, mas sim quando tem dívidas ou financiamentos. E aí, hein? Uhum. Quem que Para fica com a quem dívida? fica. Quem que fica a dívida? Cara, isso é algo que, assim, nos atendimentos, e até em casos, no meu caso específico, mas mais em atendimentos, até porque no meu caso a gente não tinha nenhuma dívida, nenhum financiamento, não tinha nada disso. Mas é algo que, o que eu tô vendo, né, na prática, é que não tem uma regra. Isso é conversado, e muito bem conversado. É assim, a gente tá aqui no financiamento, tá com empréstimo, tá com aluguel, quem é que vai manter? Quem é que vai bancar? Você consegue sozinho, sozinho e tal. Quando tem esse diálogo, é muito rico, assim, você fala, olha, você consegue tocar essa parte, não consegue, vai ficar para quem, não vai, para quem vai pesar, para quem não vai. Então, assim, se tem essa conversa sobre renda, gastos, seria o ideal. Mas eu não sei se todo casal consegue fazer isso, tá? Que é o vamos conversar sobre quem vai assumir melhor esse custo ou esse dívida, esse financiamento, quem consegue bancar. Né? Para mim seria o ideal ter essa conversa. Mas, Dri, o que você acha? Como é que os casais deveriam fazer, deveriam tocar? Com conversa também, é o que a gente está dizendo desde a primeira live, né? Assim, Sim. quanto mais na impulsividade o divórcio for feito, mais impactos financeiros vão acontecer. Então, eu acredito que é assim também, com acordo, com conversa, quem pode, quem está afim, porque às vezes sobra um financiamento e nenhum dos dois também vai querer aquele bem, aquele patrimônio. Sim. Então, ajustar isso também. De repente, assim, eu compro a sua parte, ou de repente, ou a gente vende, divide, paga o financiamento, divide o que sobrar e tá tudo certo. É Né? Isso, isso. isso sendo conversado é bem importante. Eu já vi casos, isso, assim, nos últimos anos aqui com clientes, casos que deram certo, do tipo, ó, vamos vender, a gente paga o financiamento, divide o dinheiro e tudo certo, o casal ficou tudo bem. Teve casos em que teve essa compra, mas o outro estava assim, tão angustiado para sair da relação que falou assim, faz do jeito que você quiser. E hoje sente que perdeu dinheiro, mas tomou a decisão na hora do divórcio de falar assim, olha, mas para mim hoje eu prefiro que você resolva, toque, e depois a gente só divide o dinheiro e tá tudo certo. Mas assim, isso acho que a gente falou na primeira live, né? Quanto menos você deixar o emocional te levar, né, melhor vai ser. Quanto menos você deixar as emoções assim, nossa, vamos tentar ser o mais racional possível, pensar, conversar, porque não é só, você não está decidindo só o seu hoje.
o que você fizer hoje, o que vocês tocarem hoje, vai influenciar no seu futuro também, no seu próximo ano, nos seus próximos anos. Então, Uhum, está sendo comum eu ver casais que um ou os dois se arrependem de algumas decisões na hora do divórcio. Seja uhum, financeiramente, principalmente financeiramente, né? De olhar e falar assim, pô, eu não deveria ter aberto mão, que pode ser uma coisa besta, um conjunto de fundir, sabe? uhum, Eu já vi um casal que um deles falou assim, putz, eu tinha lá 3 panelas de fundir, hoje eu preciso, eu não tenho, né? Aí você fala assim, ok, né? Dá para comprar, mas tem aquele pensamento, nossa, eu podia ter feito diferente. Então, para não ter esse arrependimento, buscar deixar um pouquinho a emoção de lado, né? Se a gente sabe que é difícil, ainda uhum. mais buscar deixar para tomar decisões que financeiramente na frente não sejam as melhores para você, né? Sejam as Uhum. melhores. É. E nesse ponto também tem a questão das pensões, né? Das pensões Sim, alimentícias, que muitas vezes também, quando não bem pensada, bem estruturada, o que realmente vai ser necessário ou não, acabam acontecendo acordos aí não muito legais, né? Então, tem esse sim. ponto também que acaba impactando o orçamento. Lembrando que a pensão não é daquele adulto que recebe, a pensão é destinada às crianças. Por que eu gosto de frisar isso? Porque conforme as crianças vão crescendo, essa pensão um dia ela vai cessar. Então, Uhum, para que esse adulto não incorpore essa pensão na sua renda, porque não é esse o objetivo, né? Então, sim, usualmente tem um susto aí quando as crianças crescem e aquele que paga a pensão diz agora já acabou, né? sim. Então, tem esse cuidado também para ser tomado. Cortou um pouquinho, Adri, o que foi? Tomar um cuidado. Tomar um cuidado também para separar isso, né? Que a pensão é dos filhos, não é daquele que recebe, tá? Não, perfeito. E Dri, tem um ponto aqui que me veio agora de novo, de experiência de atendimento, tá? A gente está falando de pensão que ela é suportada pela lei, né? A gente tem ali a pensão é para os filhos, a pensão é para cuidar da parte, principalmente de subsistência dos filhos, né? Dos dependentes deles. Mas tem casos que eu tenho visto de pensões, é que eu não queria usar uma palavra muito forte, mas pensões assim de valores ridículos, né? De assim, é só porque precisa pagar, né? Hoje, sei lá, a gente está falando de um salário mínimo de mais de R$ 1.000 no Brasil e pensões de R$ 300, de R$ 400. Quem sabe que para uma criança, se a gente está falando de alimentação, educação, saúde, não paga um dos três, assim, é difícil bancar um dos três, né? Uhum, E nesse caso especificamente, em que a pensão ela é um valor muito baixo, né? Quem fica com a guarda das crianças, quem é o responsável, vamos dizer, legal, enfim, pelas crianças, vale a pena para essa pessoa buscar uma revisão? Não vale a pena essa pessoa como que ela lida com essa situação? Essa pergunta eu sei que ela é diferente, mas assim, pela base do que a gente tem de atendimento, dá para a gente pensar nos clientes que a gente orientou, como essas pessoas lidam, né, com essa pensão. E vou começar respondendo. Alguns nem consideram praticamente. Assim, essa uhum, daqui é uma ajuda que a pessoa dá e tudo certo. E ela mesma, ela assume é, é, um protagonismo de 100% de manter as contas dela, dos filhos, do filho, enfim, porque ela sabe que ela não pode contar com essa outra pessoa, né? Que a uhum. pensão é muito baixa, a ajuda é muito baixa. Mas eu queria te ouvir sobre isso também, porque eu tenho visto já alguns casos com essa pensão baixa, né? Que não cobre praticamente nada, pensando inclusive em custo de vida cada vez mais alto aqui no Brasil. Uhum. A pensão, né, até onde eu saiba, ela é um acordo de ambas as partes que ele é suportado pela lei, né? Uhum, E é uma soma da possibilidade daquele que vai pagar versus a necessidade de quem vai receber. E muitas vezes esses números não batem. uhum, Vale pedir uma revisão? Vale. Agora, se vai ser possível fazer isso, sim ou não, aí já são outros 500. tá. E
por isso também o título dessa live. Quando tem filhos, a coisa começa a se complicar muito mais, né? Porque Sim, às vezes não vai caber mesmo no orçamento. sim. E a gente vai ter um conteúdo só sobre isso também, né? Se não me engano, já é o nosso próximo, né? Só sobre Isso. finanças, divórcio com filhos ou sem filhos, as diferenças, né? É. Uhum. Mas isso é bem interessante, Dri, e aí talvez a gente entre numa outra seara, e você me fala como é que é falar sobre isso também em relação aos clientes que a gente atende, enfim, mas é que eu dou a sorte de estar, né, atendendo pessoas, eu chamo de sorte, podemos chamar de qualquer outra forma, de atender pessoas que se pagam pensão, pagam corretamente. Já foi determinado pela lei, então eu vou pagar X, é isso que eu vou pagar, tá tudo certo, tá determinado, então é isso que desconta do meu salário, eu transfiro depois, independente da forma que seja. Mas eu já vi casos na outra ponta, né, em que a pessoa que recebe a pensão e sabe que o ex-cônjuge, ex-companheiro tem condições de pagar mais, mas omite renda, omite patrimônio, para não pagar mais. Né? E aí a gente acaba entrando numa outra questão, talvez de valores pessoais, enfim, né? De aquela frase, a gente só conhece a pessoa quando a gente se divorcia, né? Não é nem só quando casa, é quando se divorcia, né? Quando você conhece mais, e Uhum. talvez se você está assistindo essa live pensando em casar, pensando em se unir, é ter esse tipo de pensamento e consciência, né? Com quem você está se unindo, se juntando, para na hora de um divórcio também, se acontecer, claro, a gente nunca espera, não ter esse tipo de surpresa, É. porque está sendo comum também, tanto, de novo, eu dou a sorte de atender as pessoas que pagam certinho a pensão, mas eu também conheço pessoas que recebem a pensão e tem esse tipo de surpresa. Né? A pessoa tem uma renda, tem um patrimônio, mas acaba omitindo para pagar menos. E você falou de duas pontas, né? Aquele que paga, que vai fazer o pagamento certinho, tem a ponta do que não vai fazer certinho, e tem uma outra ponta ainda, que é uma outra nuance também, que são aqueles relacionamentos que já sabem que não vai dar futuro, mas que continuam por uma dependência financeira ou porque o custo fica tão exorbitante que eles não conseguem sozinhos arcar com esse divórcio e manter uma vida parado. Então tem mais essa ponta ainda. Então, para Sim, nós, planejadores, a ajuda que a gente pode fazer é nessa condução, né, de ajudar como que eles pensam em aumentar a renda, para poder seguir cada um a sua vida feliz, né? Porque também essa sim. ponta que ela é muito cinza, né? A vida vai passando e ficam ali sem resolver por conta de dinheiro. Isso também não é legal. Exato, exato. Você falou um ponto muito importante, né? Manter uma relação por uma dependência financeira, né, manter porque eu não consigo bancar esse custo sozinho ou sozinha, não, também você está abrindo mão de outras alegrias, felicidades, tranquilidades por conta só de dinheiro, né, desse padrão. Então, é importante nessa transição pensar nessa parte, sim, né, em o que dá para manter, mas é o que você falou, no autoconhecimento de você, o que é realmente importante para você, porque talvez o padrão ele tenha ficado cômodo, e não que realmente você queira ou precise ou goste de todo o padrão que foi conquistado. Talvez uma outra coisa ok, mas alguns itens você abriria a mão, você só não abre porque você não parou para olhar para si e entender que aquilo não é tão importante para você. Uhum. Né? É, é isso Muito mesmo. bom, muito bom. Dri, acho que falamos tudo? Falamos tudo. Então, fechado. Dri, deixar suas redes aqui para o pessoal entrar em contato, ver esse conteúdo novamente, ou ver pela primeira vez. Onde que o pessoal te encontra? Então, eles podem me encontrar no Instagram, ayla.financas, ou no YouTube, Ayla Finanças, que agora a gente está carregando esses vídeos mais longos lá, né? Também. E o podcast, Aí Dri, o onde o pessoal... podcast também, Ayla Finanças.
É um outro meio também que a gente achou interessante colocar nas plataformas de podcast. É aquele que vai fazer Boa. ginástica, caminhar, fazer o supermercado, né, Lucas? Coloca o fone e vai ouvindo. Beleza, boa. Aqui também, Instagram madaleno.lucas, YouTube Lucas Madaleno, podcast ainda não tenho, quando tiver colocaremos também, falaremos aqui, e a gente coloca na descrição também do vídeo no YouTube e no podcast onde tiver também, vou colocar a descrição das outras redes. Beleza? Dri, quer recado final? Bora encerrar? Olha, o Flávio fez um comentário aqui que eu acho que vale a gente falar mais Vamos lá, dele. Que vamos ele lá. falou assim, que aqueles que não se separam, né? Tem o prazer de ser dependente de algo ou de alguém. Isso também é um valor. Agora, quais Sim, são os impactos e as consequências? Aí cada um tem que lidar com as suas, né, Flávio? é isso. É isso, algo que a gente fala muito, né, Adri, no planejamento, é de você ser protagonista. É, E você ser protagonista nas escolhas e nas consequências também. isso Então, aí. a escolha que você faz traz consequências pro bem ou pro mal, para si próprio. Então, isso realmente tem essa questão de você ter o prazer de, né, ser dependente, mas lidar com as consequências de também. Então, Isso. sabendo que a escolha e a consequência é sua, protagonismo nela e tá tudo certo. E viver com essas escolhas. Lembrando que a vida passa, né? E rápido. Lembrando que a vida passa. Exato. Então tá bom, Dri. Então é Muito isso. bom, gente. Encerrando aqui então nosso episódio número 3, como o divórcio pode afetar financeiramente os ex-cônjuges e companheiros. E semana que vem a gente faz nosso quarto podcast dessa série de podcast que a gente, de conteúdos, de lives, enfim, de vídeos que a gente está criando para ajudar pessoas que estejam se divorciando, já estejam divorciados, estejam pensando em, estejam casados, mas queiram repensar a sua união, né? E lembrando por que a gente está fazendo esse conteúdo, porque a Adriana e eu somos divorciados, não um do outro, né? Mas na vida nós já nos divorciamos, sabemos as consequências que tivemos financeiras e emocionais, então a gente quer ajudar as pessoas a passarem por essa fase da forma mais tranquila possível também. Até o próximo conteúdo. Obrigadão, Dri. Obrigado quem estava aqui online com a gente também. Um beijo. Tchau, pessoal. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.